A tempestade são os momentos de tormento e tribulação de nossas vidas. O sol é a solução que Deus nos mandou para iluminar os nossos caminhos. Nem sempre após o amanhecer de uma noite tempestuosa as coisas estão em seu lugar, mas pouco a pouco vamos recolocando tudo que ficou fora do lugar ou substituindo o que não foi mais possível recuperar. Essas são as coisas que precisamos mudar de lugar, renovar e que não enxergávamos a necessidade de fazer tal coisa. Então veio a tempestade da dor e do sofrimento e nos mostrou tudo o que não víamos. Assim, acreditemos, filhos, que Deus sempre é conosco, mesmo nos momentos de maior dor. Paz a todos, Josué. Então nós vamos fazer a nossa prece sempre pedindo o amparo e a proteção do nosso Mestre Jesus, que ilumina este lar nesses instantes através de suas energias de paz, de amor e de bondade. Que os Espíritos protetores de todos nós aqui estejam conosco ouvindo as palavras do nosso amigo e irmão Hélio, que tanto vem a brilhantar este trabalho. Que a luz, a paz, o amor e a fraternidade estejam conosco hoje sempre e que assim seja. Eu passo para o Hélio. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a essa casa que a gente acompanhou desde quando foi escolhido o terreno, né? Então é para nós uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, e a cada ano que a gente vem, a gente percebe o carinho com que os irmãos administradores cuidam da casa de Deus. Isso é muito importante, porque não é uma casa aonde se faz tudo sem amor. Ao contrário, tudo é feito com amor. Percebe-se isso no momento que a gente já chegando viu o muro tudo pintadinho, tudo com muito cuidado, com muito carinho, porque assim devem ser as coisas de Deus. Ele deve ter carinho com tudo aquilo que nos remete ao Pai Celestial, porque basta o desprezo que a gente dá àqueles que nos amam, àqueles que velam por nós, àqueles que estão próximos a nós. Allan Kardec escreveu sobre isso quando ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E diz que é uma das maiores dores que o coração humano sente, da ingratidão dos filhos, né? Mas o trabalho realizado nessa casa é justamente ao contrário, é um trabalho de gratidão a Deus, ao mentor da casa, uma pessoa muito especial, contemporâneo a muitos daqui. Muitos estavam na Terra ao mesmo tempo que ele estava encarnado, Francisco Cândido Xavier. O trabalho que ele realizou é algo incomparável a todos aqueles outros que o antecederam e o sucederam, porque a entrega dele ao trabalho foi total. Diferente de muitos de nós, a grande maioria de nós, que escolhemos a hora que a gente vai dar a Deus o que é de Deus. Chico Xavier não. Sempre procurava primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque ele sabia que tudo mais seria acrescentado. Então muitas vezes eu fico triste, sabe, Dori, quando a casa organiza um evento e alguns companheiros não vão. Eu fico pensando, meu Deus, alguma coisa grave aconteceu para a pessoa não ir. Não, estava em casa porque estava chovendo, estava em casa, estava muito calor. Ué, gente, e como é que vai dar a Deus o que é de Deus? Vai esperar chegar o momento do julgamento da própria consciência e descobrir que deu pouco, que fez muito pouco, podendo fazer muito mais? Será que até quando a gente vai ficar só lendo os livros e descobrir que a gente pode dar muito mais do nosso tempo em benefício de uma obra como essa? Essa casa grita aos olhos como ela cresce, como que ela tem trabalho.
E a criatura fica em casa porque o trânsito está difícil hoje na Dutra, e está no que, não sei o que, escutei um barulho, o gato miou. Não, tem que vir sempre. Porque no Evangelho Jesus pergunta o que fazer de especial. Então eu fico muito feliz de ver a equipe da cozinha crescendo, a equipe de recepção recebendo com carinho, porque vocês estão numa faixa mental muito especial. A faixa mental de um homem que foi um exemplo para todos nós. Chico Xavier é um grande exemplo, que não pode ser esquecido. Eu percebo muitas vezes alguns desavisados que não estudaram a doutrina espírita, que não conhecem os fatos, pegarem e começarem a escrever textos, publicarem na internet, porção de bobagem contra Chico Xavier. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Ontem eu estava contando um caso, o Roberto escutou, de que eu estava no interior gaúcho, na fronteira com o Uruguai, numa cidade em que as pessoas, os oradores não vão, mas eu escolhi ir lá, porque a gente tem que ir aonde os medalhões não vão, porque todo mundo merece a palavra, né? Não que eu seja alguém especial, eu sou igual que o Batuíra fala, eu sou ninguém. O Batuíra respondia as cartas das pessoas que ofendiam a ele, dizendo: eu sou ninguém. Eu sou também ninguém, mas eu tenho que me dar o prazer de ir em centro espírita pequenino, aonde você vê células crescendo, por amor de Deus, né? E aí na fila do autógrafo, eu sempre pedi um abraço junto com o autógrafo. Eu percebi um moço, até falei com alguns ontem, né? Falei com vocês, um moço assim, um estilo motoqueiro, um estilo desses atuais, né? Barba comprida e todo assim, fechadão, parecia aquele homem brabo, né? E aí ele comprou um livro e eu perguntei o nome, ele disse lá o nome, eu fiz o autógrafo, devolvi o livro, e quando eu fui para dar um abraço, ele recuou. Eu pensei assim, bom, esses homens assim muito bravão, ele não gosta de abraço não, né? Ou então no máximo aquele abraço assim de porta de geladeira, só de lado, né? Aí ele deu uns tapinhas na costa de leve, porque vai que o homem fica com raiva, né? Eu falei, Deus te abençoe. Ele saiu. Fila grande, daqui a pouco ele volta com outro livro. Aí eu falei assim, qual o nome? O nome que o senhor quiser. Aí eu senti que ele estava emocionado. Eu falei assim, posso botar então o querido leitor? Que qualquer pessoa que pegar, pode. Aí eu percebi que ele queria falar, mas não tinha coragem. Você quer falar alguma coisa? A minha mãe recebeu uma carta do meu irmão através de Chico Xavier. Eu não sei explicar para o senhor a alegria que ela teve. Minha mãe chorava dia e noite por causa do meu irmão. E viajou 3 dias daqui do interior gaúcho até Chico Xavier para receber a mensagem. E nunca, ela só apertou a mão dele, não falou nada. E ele recebeu 8 cartas naquela noite. E às 3 da manhã ele leu a última. E começava assim, mamãe, você viajou tanto para me reencontrar. Mas sempre estive perto de você, mamãe. E ela sentiu, meu filho. E era o filho dela. E ele disse para mim, o senhor falou de Chico Xavier na sua palestra. Eu tenho a dizer que a vida é muito dura para mim. Eu tenho apanhado muito e me endureci. Mas quando falou em Chico Xavier, foi como se fosse assim, uma água, uma onda do mar batendo no castelo de areia. E eu fui desmontando. Posso lhe dar um abraço? Claro que pode.
Aí abracei ele e falei, Chico Xavier esteja sempre com você. E eles estão chorando. Então, Chico Xavier, ele desmonta esses gigantes da indiferença. Ele desmonta esses corações gelados, frios, de pessoas que não querem absolutamente nada com compromisso espiritual. Eu, quando tive a honra que o Dr. Bezerra me chamou, junto com o Dr. March, para ombrear com pessoas sérias, e durante 5 anos, o Roberto é testemunha, a Laura é testemunha, a gente rodou o estado inteiro, né, Laura? Levando a palavra da união para a unificação do movimento espírita do estado do Rio. Teve uma vez que eu estava em Miracema, lá no Noroeste Fluminense, e uma médium estava no trabalho e me chamou. Eu estava fim da palestra, mas em paralelo tinha reunião mediúnica. Eu acabei, a médica pediu para o senhor entrar. Era José Grosso, que estava incorporado na médium. E aí, eu disse, o que eu vou falar com ele? Ele me chamou e a médium bem, assunto sério, uma senhora. Aí, Hélio, leva um susto no chão, escuta o nosso nome, né? Sim, senhor. Vim para te ajudar. Que bom! O reforço chegou. O que eu posso ajudar? Aí já que é para pedir logo difícil, né? Pedir Fusca 66 é bobagem. Eu pedi logo difícil, eu quero a sua ajuda. Uma pergunta que eu tenho repetido todo dia. O que eu tenho que fazer para atingir corações gelados, pessoas frias que não entendem a proposta da unificação? Pessoas que zombam, que desprezam a proposta. E ele ficou em silêncio e falou assim. Eu levei a sua pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes, que eu não tenho capacidade de te responder. E ele disse que vai te responder através de outro médium. E aí eu fiquei assim, né? Pensativo no mínimo, né? O que eu fui pedir uma coisa difícil? Pedi uma coisa mais fácil que ele me dava uma resposta, mas era o que eu queria, o que eu precisava. E aí passou um tempo, chegou o período de Divaldo Franco ir no Rio de Janeiro. Naquelas várias palestras, e na concha acústica da UERJ, foi uma sexta-feira, foi um dia que eu pude ir. E na fila com o autógrafo, eu apanhei o autógrafo, falei com ele, estou saindo, eu estou com a mão na mesa, ele bota a mão na minha mesa e falou, Dr. Bezerra, tem um recado para você. Pronto, desmanchei, Roberto. Opa, qual o recado que ele tem que dar? Ele disse o seguinte, ore muito pelos corações endurecidos, leve o nome deles para a reunião mediúnica e ore, porque nada resiste ao poder da oração. Ore. O especialista é grande, Dr. Bezerra. Leve a lista para lá. Aí foi autêntico, porque eu não falei nada com o Divaldo não sabia de nada. E a resposta veio do que eu devia fazer. E eu fiz. Fiz a lista, levei para a nossa reunião mediúnica, né, Paulinha? E os nomes eram lidos. E, graças a Deus, concluímos o processo depois de 5 anos, né, Laura? De muita luta, muito sofrimento, que a gente descobriu que tem pessoas que estão à frente do movimento espírita e não sabem nem o que é o espiritismo. Não conhecem a proposta espírita. Pensam que é algo para ter um galhardão, uma medalha no peito. Não é nada disso. É trabalho na seara de Jesus. Mas o assunto que nos cabe hoje, e eu retirei daqui do livro Bênção de Paz, é mediunidade com Jesus. E mediunidade com Jesus indica
algo muito sério. É bem diferente de um exercício mediúnico sem um compromisso espírita. É bem difícil o exercício mediúnico sem que tenha o conhecimento da causa. É bem diferente o exercício mediúnico em outras concepções religiosas, aonde não se tem o preparo do médium para que o médium possa render, possa ter uma produção mediúnica de qualidade. Por quê? Nessa bênção que Deus me deu de dirigente do movimento espírita, conheci muitos centros espíritas. E alguns acontecia o mesmo problema. A reunião mediúnica era a reunião do silêncio. Todo mundo ficava em silêncio a reunião inteira. E aí uma dirigente veio falar comigo. E eu disse assim, não há lógica, porque a reunião mediúnica é para ter intercâmbio, para ter produtividade, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, o médium tem que produzir. Não, mas os médiums dizem que desdobram, e trabalham, quando voltam, relatam, olha, não existe reunião mediúnica só para desdobramento, tem que ter a caridade. A caridade é o médium servir de instrumento para que o espírito possa se comunicar, ser esclarecidos, orientados, consolados. Então, tem alguma coisa errada. E não foi um só centro, não. No estado do Rio nós temos 1000 centros. Faz a conta, eu percorri o estado 5 vezes. Quantas vezes, o mínimo, eu tive frente a frente com esse problema? Posso dizer a vocês que ultrapassa uma centena de vezes de reuniões mediúnicas onde não há produtividade. Por quê? Porque não houve conhecimento teórico sobre a mediunidade. Não houve um preparo do médium para que ele pudesse produzir. Não houve um compromisso do médium sobre o que é a mediunidade com Jesus. E daí vai-se para um trabalho sem ter conhecimento nenhum, sem saber como é que liga a máquina mediúnica, como que desliga a máquina mediúnica e como que se faz a manutenção da máquina mediúnica. Porque se não souber ligar e desligar, vai estar dentro do ônibus recebendo espírito, vai estar na barca recebendo espírito. Porque não sabe ligar e desligar. Mediunidade não é para atrapalhar ninguém, é para ajudar. Então não é, eu entrei numa casa, não posso ficar naquela casa porque eu estou passando mal, estou quase dando passagem. Não. Médium educado sabe se controlar, sabe desligar o seletor mental do espírito presente ali, não sintonizar e não ter os sintomas de uma incorporação. Agora o médium deseducado, que não teve uma educação de como utilizar, não é educação de ser bonzinho, não. É educação de saber, do conhecimento. Não tem ignorância do não saber? Então, é ignorância do não saber. Tem o fenômeno mediúnico que se é médium, mas não sabe como é que liga, não sabe como é que desliga. Aí o compromisso fica para outra reencarnação, porque nessa vai parar no meio da rua e vai organize a fila que vai ter consulta. Não é assim, né? Então, quando o livro fala de mediunidade com Jesus, eu lembro, e aí eu faço uma viagem no tempo, lembro de uma figura que não foi espírita, mas foi médium com Jesus. Joana d'Arc. Uma menina de 14 anos que viu espíritos, que os espíritos falaram com ela. Espíritos que, segundo o entendimento dela, católica, eram espíritos que estavam, as imagens desses espíritos estavam na pequena capela da pequena vila que ela morava. Ela morava numa vila de 600 habitantes e tinha uma capela que tinha a imagem de São Miguel, de Santa Catarina, e a outra santa é? A outra santa? Ninguém sabe. Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel. Esses 3 santos. E aí ela identificou os espíritos que vinham a ela como se fossem esses. Era uma bola de fogo.
ela via como se fosse uma bola de fogo, chegou perto dela e falou: eu sou Santa Catarina. E venho em nome de Deus para dizer que você foi escolhida por Deus para libertar a França do domínio dos ingleses. Era o período da Guerra dos 100 Anos, século XV século XV dessa era, né? E a França, durante 100 anos, guerreou contra a Inglaterra e já tinha 2/3 do seu território invadido pelos ingleses. Era inglês mandando em tudo. E tinha 1/3 aonde era a França para os franceses. Naquele 1/3 do território da França, que não tinha ainda o domínio inglês, ela vivia numa pequena vila chamada Domremy. E ali, também bem perto, vivia o Dauphin. Dauphin em francês e Delfim em português. Quer dizer, aquele que um dia vai ocupar o trono da França. É o príncipe que vai ocupar o trono. Então, na monarquia francesa, é o Dauphin. Vivia escondido, porque os ingleses queriam pegá-lo. E ela, analfabeta, viu os espíritos e foi pedir ajuda. Um tio levou ela para conversar com um nobre, que era o dono daquela região onde ela vivia. O nobre que fazia um contrato de meia com os lavradores. Eu empresto minha terra, você produz, metade da produção é minha, metade é sua. Eram os suceranos e os vassalos da Idade Média, né? E ela foi levada à presença de um conde, que era o dono daquilo tudo. E o conde tinha recebido 2 outros amigos, um marquês e um barão. E estavam conversando animadamente, né? E o conde falou assim para o marquês e para o barão: essa noite tive um sonho engraçado. O que foi? Eu sonhei que vi que uma menina chegava para mim e falava assim: eu venho em nome de Deus te pedir ajuda para libertar a França. Uma menina? Aí os 3 riram. Se nós que somos homens, a gente não consegue nem fazer nada nessa guerra, só estamos apanhando, como que uma menina vai? Nessa hora, bate um empregado na porta e fala assim: com licença, aqui tem aqui um camponês que quer falar com o senhor. Não está vendo que eu estou recebendo aqui visitas ilustres no barão, marquês? Não, mas ele está insistindo muito. Deixa entrar. Aí entrou o tio de Joana e Joana. Joana bem magrinha, pequenininha. E quando entrou, se curvou perante a autoridade e contou o sonho. Quando contou o sonho, os 3 ficaram pálidos, igual um fantasma. Ah, meu Deus do céu, acabamos de falar nisso. E aí o conde diz assim: e qual é a sua ideia? Eu quero 6.000 homens. Quero que o senhor contrate, pague 6.000 homens, que a gente vai expulsar os ingleses da França. 6.000 homens, você sabe quanto que é o salário para pagar 6.000 homens? É muita coisa. Eu preciso de 6.000 homens. Como é que você vai fazer? Você conhece alguma coisa de estratégia? Só vai contratar generais, 3. E nós vamos conversar sobre a estratégia. Ah, como? Não sei. Deus vai me ajudar. Os espíritos, os santos que falam comigo, são emissários de Deus. Eles vão me ajudar. E aí, para resumir a história, ele chegou numa conta de 3.000 homens, metade, contratou realmente 3 generais, e na hora da conversa dos generais com a menina, eles debocharam, né? Contrataram a gente a peso de ouro, e quem vai orientar a gente é uma garota de 14 aninhos. Ah, para! Como é que nós vamos vencer essa guerra com a garota? E aí um general falou assim: Osmar, como é que nós vamos fazer esse negócio aí? Eu vou escutar os
os espíritos. Ela falava santo, mas estamos dentro de um certo espírito, a gente fala espírito, né? Vamos falar os espíritos superiores. Como? Eles falam comigo. Você os vê, eu os ouço. Eu escuto a voz deles. Sinto a presença deles. E o que é que você quer? Nós vamos fazer o domínio das pequenas cidades, depois vamos retomar as maiores. Mas como? E aí ela fez uma proposta de paz para o dominador inglês de cada cidade, e quem não saísse, ela ia fazendo oração antes, depois invadia. E ela conseguiu retomar diversas cidades. E aí, quando chegou em Orleans, era uma cidade, Orléans, já que estamos falando da França, né? Orleans é em inglês, Orléans é em francês. Era uma cidade enorme. Tinha 5.000 soldados ingleses só em Orleans. E a cidade toda murada, com muro largo, alto. O prefeito inglês mandou colocar todos os 5.000 homens em torno do muro, em pé, para assustar ela. E ela fez o seguinte: só tem 2.000 soldados, eles têm 5.000, mas eu tenho Deus comigo, os espíritos não vão me abandonar. E aí subiu num pequeno monte, tinha um rio que separava onde ela estava da cidade. Não era igual o Paraíba do Sul, que é grande, metade, mas era um rio bom. E ali ela subiu num pequeno monte e pediu para os padres: vamos agora orar. Todos os soldados se ajoelharam, ela subiu com o seu cavalo ali, tinha o estandarte com a flor de lis, que era o símbolo do rei São Luís da França, e ela pediu a Deus ajuda. Os 5.000 homens olhando para ela, todo mundo olhando para ela. Ela vestida de homem com aquela roupa de ferro, né? Toda segura, o cabelo curtinho, uma lança na mão. Quando ela acabou de fazer a prece, aconteceu um fenômeno. 200 borboletas brancas saíram de um monte de folha que estava perto dela e começaram a circular em torno dela. E aí, os ingleses ficaram com medo dela. E disse: quem é essa mulher que as borboletas respeitam? E deram no pé. O prefeito inglês, 100 soldados, pegou a chave da cidade: Joana, toma, Orleans é sua. Ah, para quê? Não tinha Telegram nem WhatsApp. Mas Londres ficou sabendo poucas horas depois que Orleans caiu numa guerra. Uma cidade grande como Orleans cair, o rei inglês ficou desesperado. Não, mas como é que foi que os soldados fugiram? Os soldados ficaram com medo dela, disseram que era bruxa. Ah, ela é bruxa? É, porque ela fez lá uma invocação, diz que foi uma prece, e depois do que ela fez, 200 borboletas brancas começaram a rodar em torno dela. Então os soldados ficaram com medo. Na verdade, é uma mediunidade, né? Os espíritos ali em torno dela ajudaram ela para que impressionasse os soldados. Ficaram com medo e entregaram as armas. E aí o rei falou assim: se eu não posso dominar essa menina com os soldados, eu vou dominar ela com medo, botar todo mundo com medo dela. E aí começou fake news. Ela é bruxa, Joana é bruxa. E começou a pipocar em todo o reino: Joana é bruxa, e é bruxa, é bruxa. E aí começou a espalhar, né? Fake news depois que nasce, para morrer uma luta, né? Uma luta. Aí começou a correr aquela história que é bruxa. E
E aí o rei preparou o golpe. Vamos prendê-la. E ela, animada, porque apesar de ser médium, é um ser humano. E todo ser humano falha. Animada com as vitórias, ela ia fazer um cerco pelo Atlântico e a fronteira da Espanha, ia voltar para Paris, para poder ter um cinturão de cidades retomadas para proteger do ataque dos ingleses. Então ela deveria fazer isso. Mas quando chegou numa cidade, na Normandia, que numa linha reta eram 2 dias de viagem até Paris, era você, vamos para Paris. Aí o general falou, está cedo. Paris não. A logística não permite Paris agora. Vamos para Paris. O que os espíritos estão falando para você? Que aí nessa altura o general estava acreditando, né? Porque se Orleans caiu, tem alguma coisa diferente aí. Deus está do nosso lado, os generais falaram. Se caiu, vamos ver agora. O que você está falando, Joana? Não estão falando nada. Não é melhor você perguntar aos espíritos, Joana? Não? Ih, 2 dias de viagem a gente chega em Paris. Vamos embora. Joana, está cedo, Joana. A estatística de guerra, a logística, não favorece para nós. A estratégia de guerra não é essa. Nós estamos fazendo um ataque precoce. Não, vamos lá. São só 2 dias de viagem. Chega, a gente vai invadir Paris, vai tomar, e aí pronto, vai ser a glória. Joana, não é assim, Joana. Mas até desistiu que os generais concordaram. E aí começaram a descer. E aí começou a ter uma coisa, Ângelo, impressionante. O povo francês começou a se apaixonar por ela. E começou a vir engrossando o exército francês voluntários para defender a França dos ingleses. E então tinha uns 500 homens voluntários que pegaram em armas sem salário, só para ajudar a expulsar os ingleses. E rumando para Paris, chegaram em Paris, só que o Duque de Wellington, que era o prefeito de Paris, era primo do rei da França. Vou repetir, não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha nada, era só do cavalo. E chegou a ordem do rei inglês para o primo, dizendo assim, ó, você vai, pega o exército que está aí, de 1.500 homens, estacionado em Paris, sai da cidade, vai ficar ao norte, que estão vindo pelo sul, e aí você pega eles pelas costas. Você vem empurrando eles. E aí nós vamos mandar um reforço, vai ter mais 1.000 soldados que vão ficar bem pertinho dessa cidade. Quando chegarem, eles vão achar que é 1.000 só, vão enfrentar, só que vai vir 1.500 por trás. E aí nós vamos acabar com eles. E não deu outra. Quando começou o primeiro empate, veio a tropa inimiga por trás, e aí houve uma derrota. Só que Joana foi flechada. Flechada, não conseguia correr. Pegaram ela, levaram para dentro de Paris, fortificada. Mas, e a reação do povo? Joana está presa em Paris. Não, vamos libertar. Antes disso, uma carruagem saiu com Joana ferida e foi para a região dominada. Foi para Rouen, ou em português, Rouen, onde ela ficou presa. 1 ano e meio presa. 1 ano e meio onde ela respondia todo dia ao interrogatório. Interrogatório todo dia, tem que ter pergunta, né? Tem que ter assunto, né? E aí, está lá no livro a história de Joana d'Arc contada por ela mesma, recebida medianicamente pela médium Irmã do Fogo, né?
e orientada por Leon Denis. A médium estava ainda encarnada, tá? A médium encarnada recebeu essa história. E foi também, recebeu a vida do rei São Luís da França, ditado por ele próprio. São 2 livros históricos, estão aí para quem quiser. Pode ir lá no site Estante Virtual que você acha os livros. E, naquele momento em que houve o interrogatório, os padres que ela estava sendo acusada de heresia, porque falava com santo, que história é essa? Ninguém podia falar com santo. Os padres perguntavam: Joana, o santo que aparece para você tem roupa? E aí eu lembro do capítulo do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, aonde os espíritos nos ensinam que os espíritos superiores, o espírito tem um entendimento melhor, constrói pelo pensamento tudo. Então tem roupa. Roupa é construída pelo pensamento. E aí Joana falou assim: você acha que Deus, em seu infinito poder, não tem meios e modos de dar roupa para os seus santos? Respondia tudo direitinho. Mas culminou com a fogueira. Mediunidade já foi confundido com bruxaria. Foi a fogueira. E no histórico programa Pinga Fogo, Chico Xavier responde uma pergunta de um pastor que na época era super famoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que recentemente eu descobri que não tem nada a ver com o bairro de Madureira no Rio. Madureira é o nome de um missionário que ajudou a implementar a Assembleia de Deus no Brasil. E o pastor pergunta para Chico sobre a questão da reencarnação. E segundo ele, não constava na Bíblia, não tem fundamento evangélico. E Chico Xavier dá uma resposta maravilhosa com base no diálogo de Jesus com Nicodemos. E fala e repete para o pastor. Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos: é necessário que nasça de novo. Tem que nascer de novo. Então é reencarnação. Chico Xavier, então, colocado frente a frente com diversas dificuldades, recorria sempre ao Evangelho. Porque o Evangelho é o nosso roteiro. Sem o Evangelho a gente não chega em lugar nenhum. Fica no lamacento território das vaidades humanas. Do que eu acho, eu penso, isso não existe. Quando o espírita vai fazer o uso da tribuna, ou está no grupo de estudos, ou está de alguma forma escrevendo, tem que fundamentar com Allan Kardec e com Jesus. Não é eu acho que. Não. Você acha que é você com você. Não fala nada não, que você vai enfeiar o estudo e o trabalho. Kardec escreve isso, mas eu penso que... vai pensar em casa. Dentro do centro espírita é Allan Kardec. Por quê? É outro homem também. 4 horas por noite que ele dormia. Trabalhou sem cessar para a gente ter essa maravilha da obra que ele escreveu. No período onde eu não tinha recorte e cola. Tudo escrito na mão. Ele escreveu tudo isso. Inclusive a maravilhosa coleção da Revista Espírita. Pouco lida por todos nós. Desprezada pela grande maioria de nós, aonde Allan Kardec faz um verdadeiro diário de bordo sobre o trabalho que é feito, que era feito pelos espíritas, não só na França, mas em todo o mundo, relatando casos que aconteciam e que os dirigentes espíritas escreviam para ele, relatando, né? Inclusive casos de obsessão. Porque a doutrina espírita ensina sobre a obsessão de maneira muito peculiar, com propriedade, com conhecimento de causa. Porque nós entendemos o processo obsessivo. Dr. Bezerra, ainda encarnado, escreveu um livro maravilhoso, aonde ele diz que há mais de 90% dos casos de loucura
na Terra é oriundo de um processo obsessivo. E nós sabemos que a obsessão é uma pandemia, não tem controle mais. Mas o tratamento é na casa espírita, que com as ferramentas que a casa espírita tem, a evangeloterapia, a fluidoterapia, o evangelho no lar, o hábito da prece, a leitura edificante, fazem com que a criatura saia do império da obsessão e vai ter melhora, né? E aí, Chico Xavier recebia muitas pessoas que iam em sua casa, iam nas reuniões de consolo, e pequenas caravanas iam com ele, iam vê-lo. E uma pequena caravana de 11 pessoas foram de uma cidade pequenina do interior de São Paulo, foram visitar Chico. Depois do trabalho, Chico convidou aquela pequena caravana para ir para a casa dele para tomar um café. Era 4 horas da manhã, um frio danado, todo mundo tomando café, ele conversando, e bateram no portão. E Chico fala assim para a irmã que preside o centro espírita, único centro espírita da cidade pequenininha, lá de São Paulo: minha irmã, vá no portão, pode deixar entrar. É um casal com uma criança. Chico sentado, não tinha câmera para poder ver quem estava lá, mas a mediunidade dele é esplendorosa. Ele observou quem estava lá fora. Pode deixar entrar. E entrou um pai com um garoto no colo, devia ter uns 9 anos, dormindo, e uma mãe que chegou perto de Chico e começou a chorar. E Chico disse: minha irmã, que Deus te abençoe, o que a gente pode te ajudar? E a mãe fala assim: Chico, nós somos muito católicos. Aí ele: que bom, graças a Deus por isso, tem uma religião. Chico sempre respeitou a religião do outro e nos ensinou a respeitar. Essa história de que fora do espiritismo não existe salvação, isso é mentira. Allan Kardec escreveu que isso não existe. Fora da caridade não existe salvação. Então existem diversos trabalhos que são feitos no mundo inteiro, aonde o serviço do bem é igual a nós, é igual que a gente faz. E aí ela falou assim: o meu filho que está aqui não está dormindo de sono não, ele está com uma base de remédio, dormindo, ele está com remédio forte que o médico deu na veia, e o médico que disse que ele tem que ir para um hospício, que ele é maluco. Só tem 9 anos, Chico. Mas eu ouvi falar de você, do seu trabalho, e eu sei que você fala com o céu. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora, disse a mãe. Eu peço para que você peça uma ajuda ao céu em favor do meu filho. Aí ele falou assim: pode sentar aqui. Aí sentou o pai e a mãe. Aí ele falou para as irmãs que estavam lá do centro espírita: vamos cantar a música da evangelização. Aí começaram a cantar baixinho e Chico aplicou um passe no garoto. Um passe, demorado. O garoto abriu os olhos. Falou assim: pai, mãe, que lugar é esse? Aí Chico parou o passe, foi bem em frente a ele em oração. Olhou para ele e falou assim: você é Chico Xavier? Aí Chico falou assim: eu sou. E você? Ah, eu sou João. Que bom que você veio em minha casa, Chico Xavier. Não, você que está na minha casa. Eu estou na sua casa. Estou, tá. Aí a mãe começou a chorar. Aí Chico falou assim: o que o seu filho tem é um problema espiritual chamado obsessão. Precisa de tratamento espiritual. Tratamento espiritual é feito na casa espírita. A senhora mora onde? Ele, para surpresa de todos, morava na cidade onde veio aquele grupo. E aí Chico fala assim: todo mundo olha para ela: mas a gente não conhece você, nós somos da área rural. Ah, muito bem. Uma cidade pequenininha, 2.500 habitantes. E aí olha e fala assim: olha, todo dia você vai levar o garoto na hora certa, porque os espíritos têm compromisso, tudo tem hora certa.
vai na hora certa, leva o menino lá para dar passe nele todo dia. E falou assim para a irmã presidente do centro: esse aqui é seu filho, cuida dele. Compromisso, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós merecemos socorro divino. Fica para nós o ensinamento de que Chico Xavier nunca se recusou a socorrer ninguém. Assim como nessa casa. Quantos que vêm aqui que não são espíritas? Quantos que vêm aqui e pedem socorro? Problemas espirituais gravíssimos. Mas supera a barreira do medo, do preconceito e entra na casa de Chico Xavier. E pedem ajuda. Quantos espíritos encaminhados nas reuniões? Quantos que são socorridos de toda essa região, onde a escravidão campeou, teve tanta dor? É aqui na casa de Chico. Então, para nós da caravana, é um prazer imenso estar aqui. Uma alegria imensa em nosso coração estar aqui. E agora eu convido a Dorinha para fazer uma leitura do Evangelho. Põe o Evangelho para ela ali, por favor. Ele vai pegar o Evangelho para a Dorinha. Ah, tá aqui, achou. A Dorinha vai fazer a leitura do Evangelho enquanto eu coloco a exposição dos Espíritos. Deixa eu ficar esse aqui. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Agradecendo a oportunidade, que a caravana está me concedendo de ler o Evangelho. Mas ontem nós falávamos de bem-aventurados aflitos, justiça das aflições, E Kardec, ele colocou esse capítulo, bem-aventurados aflitos, antes do Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Então, depois de nós lermos as causas das nossas aflições anteriores, atuais, a justiça das aflições, Kardec coloca para nós o Cristo Consolador, porque Ele vem nos consolar, sempre. Nós sofremos. O capítulo 5 nos diz o porquê nós sofremos. E aí vem o Espírito de Verdade consolar os nossos corações e nos dizer que nós não estamos sozinhos, E eu escolhi, vou ver se dá tempo de ler duas passagens. A primeira, dentro das instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. É o 5. E o Espírito de Verdade começa dizendo assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem e espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, todos nós que sofremos,
não estamos desamparados. O Senhor Jesus nos convida a ir até Ele. Com Ele, o jugo é leve. Porque Ele está conosco, transmitindo força, transmitindo a sua divina energia, para que nós possamos entender e carregar, né, o nosso fardo. E ele continua: mais ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que não vivem na terra, aclamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então nós sabemos que a morte é só da matéria. É esse vaso que nós utilizamos que um dia retorna, né? Porque nós, espíritos imortais, nós não morremos. Cada reencarnação, nós temos a oportunidade de resgatar os nossos débitos e ampliar, desenvolver a nossa inteligência, mas ao mesmo tempo cultivar sentimentos. E essa última mensagem, fica muito claro o que nós precisamos desenvolver. Lá no final, que ele diz assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Precisamos aprender a amar, a desenvolver sentimentos. E o amor nós desenvolvemos no trabalho, na tarefa. É estarmos juntos, lado a lado, com aquele que necessita mais do que nós. Todos nós somos necessitados. Mas na medida que nós estamos compartilhando trabalho, conhecimento, nós estamos desenvolvendo o amor, aceitando o outro como ele é, né? Não fazendo diferença, trabalhando nossos preconceitos. E continua Kardec, o Espírito Verdade. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Então, esse final dessa mensagem, para mim, eu gosto muito, é muito importante. Porque aqui está muito claro, nós temos que vencer a impiedade. É desenvolver a compaixão. É um momento nosso. A doutrina dos Espíritos nos ensina, nos mostra que a maioria dos nossos sofrimentos vem dessa falta de amor, esse desamor. Nós ainda não aprendemos a amar verdadeiramente. Nós amamos os nossos que nos amam, porque
aqueles que nós consideramos nossos, mas que não nos amam, nós também não amamos. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando essa necessidade de amar os nossos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Alguns mais adiantados em sentimento, outros mais adiantados em termos de inteligência, mas não há diferença. Então nós precisamos aprender a amar indiscriminadamente. E é através desse exercício diário do trabalho. Porque falar é muito fácil. Estar à frente de uma tribuna é fácil. Agora estar ali, lado a lado, trabalhando, vencendo as diferenças, aceitando, tolerando, aí é que está a nossa dificuldade. Então, nós estamos aqui hoje encarnados para vencer a impiedade. E ontem nós falávamos de uma mensagem de Santo Agostinho, que eu vou repetir, que eu gosto muito do final dessa mensagem, em que Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele fala dos mundos de expiações e provas. Que existem muitos mundos de expiações e provas no universo. Características próprias. Mas existe uma característica que é comum a todos, que é acolher os filhos rebeldes da lei de Deus. Então, nós precisamos domar esse espírito rebelde que nós somos. Nós precisamos desenvolver sentimento, amor. Então, como fala aqui o final, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Que nós possamos, meus irmãos, desenvolver os nossos sentimentos. Vencer esse desamor, essa indiferença. Eu creio que o sentimento mais forte que o ser humano sente em relação ao outro é a indiferença. É ser indiferente. Você passar por um irmão e ele ser invisível para você. Ele está caído, ele está com fome, mas você não vê. Ele é invisível. Então, que nós possamos vencer a indiferença que, infelizmente, ainda habita os nossos corações. Muito obrigada. A página se intitula Vencer a si mesmo. Irmãos em Cristo, Deus nos abençoe sempre. A maior batalha do homem na terra é contra as suas imperfeições. Essa batalha é diária. Forças para sairmos vitoriosos dessa refrega vem de Deus. Portanto, o pensamento em Deus é a fonte inesgotável de renovação energética para todos nós. Dia após dia, as forças se somam e o corneteiro divino anuncia a vitória que se faz próxima. A vitória com Deus é a maior de todas. Superarmos-nos é, pois, o desafio a ser vencido. Vamos então nos apagando, desligando as lâmpadas da vaidade e do orgulho, acendendo com o combustível de nossa renúncia e disciplina a lamparina interna da esperança. A luz divina nos guia às veredas de paz. Aqui foi difícil, deixa eu ver. A merecer-vos hoje é difícil. Bom.
o nosso trabalho diário com autoburilamento. Depois do tempo. Amemos, pois, os pequeninos, os desafetos, os indiferentes, e o sol da vaidade, sol da verdade, brilhará em nosso caminhar, dando-nos a paz de Deus, tão almejada por todos. Deus nos ampare. Zico Horta. Zico Horta foi um grande amigo do Dona Ivone Pereira, um orientador de sua mediunidade, viveu em Barra Mansa e é trabalhador do Centro Espírita, filho de Deus, que nós passamos ali em frente à via férrea antes de irmos para o Centro Espírita do Rio de Menezes em Barra Mansa ontem, mais ou menos mais 11 e pouca da manhã. O Centro Espírita Filho de Deus é ali. O Zico Horta era trabalhador ligado ao Centro Espírita Filhos da Luz. Isso mesmo, Filhos da Luz. Tá? Lembrando que o livro aqui do nosso Roberto, Cartas Irmãos da Terra, ele em benefício aqui da obra do Centro Espírita Chico Xavier, quem quiser pode levar de mais um preço hoje de R$25. E quem ainda não tem o livro que nós trouxemos, Bênçãos de Paz, que é em benefício da creche do Instituto Dr. Márcio. Eu não tenho pressa para almoçar, né? Semana que vem já vai vir o 13º, já pode comprar, que semana que vem já vai estar com saldo coberto, não vai ter mais saldo negativo, né? Então vamos ajudar aqui as casas, quem quiser e puder, lembrando que tem queijo no final para vender, não é isso? Tem alguns aí que já até compraram. Já até reservados, uma reserva técnica, né? O queijo da volta, vai passar a semana inteira comendo queijo, lembrando da casa de Chico Xavier, né? Então tem a oportunidade. Quando eu vou ver a palavra aqui para o nosso Roberto, para prece e encerramento dos trabalhos, lembrando que eu e o Roberto vamos estar aqui à mesa para os autógrafos. Bom, a gente agradece a mais essa oportunidade que a caravana dá para nós e agradecemos aos trabalhadores da Casa do Chico, que já há vários dias vemos nos preparando para recebê-los, que é um evento grande, é o nosso maior evento do ano. Então a gente recebe com muito carinho. Então o pessoal do almoço, né, recolhendo donativos, já pensando no queijo, tem toda a logística que buscar lá na serra. Esse queijo realmente é da região aqui. É produzido na Capelinha, que é 11 quilômetros depois de Penedo, onde nós paramos que beleza, ali. tá vendo? Então, o queijo mesmo da nossa região, que é uma fábrica de queijo que tem lá na Capelinha, que é na Serra. Tá. Pensando aqui que é o segundo maior caneco que tem 3 dias. Não, né? Não, eu digo de visita. De visita, sim. Eu vou passar para ele aqui um presente da casa, né? Que é o livro, tá ali com a dedicatória. A gente agradece sempre o Hélio, que a gente já está umas 10 encarnações vivendo junto. Eu tenho que agradar ele agora para eu poder, né? Não vem na outra, não, né? Estamos juntos aí. Ele já foi irmão em outras épocas. Já está quase aprendendo. Tá quase aprendendo. Horta, deve ser parente. Deve ser parente. Não é? E dia 14 de dezembro eu estarei com vocês, com alguns de vocês lá na Casa de Batuíra, em São Gonçalo. Palestra com o lançamento desse livro. Palestra sobre suicídio e o lançamento do livro, né? Lá. Depois estarei indo para Cabo Frio fazer um seminário Suicídio pelas Drogas, que vai ser um seminário na noite, no sábado à noite em Cabo Frio. Tá? Então, depois a gente vai se ver de novo. Vocês não vão se livrar de mim ainda. Tá? Esse ano. Então, te agradeço muito. Vamos encerrar. Ano que vem, espero que estejam todos de volta. É muito, muito feliz termos vocês. A gente ficou um ano inteiro falando da caravana. Ano que vem eu sei que ele não vai colocar no dia da final da Libertadores. Não vai ser. Apesar de que não atrapalhou em nada. Não. Dizem até que fomos nós que ajudamos a vitória. Tricolor, a caravana ajudou a virada. Tá? Em cima da hora só podia acender uma ajuda de cima. Foi. Então vamos fazer a nossa prece, aí depois o pessoal mostra com muita calma, muita tranquilidade. Né? Então a gente agradece sempre àquele que está à frente de todos nós, que é o nosso amado Mestre Jesus, que caminha conosco há tantos anos. E nós, às vezes,
Somos vacilantes na nossa fé, na nossa perseverança, mas sempre os nossos amigos espirituais estão a nos recolocar no caminho através do trabalho, através do chamamento amoroso, e que todos nós aqui possamos render graças ao nosso Mestre Jesus e seguirmos as exemplificações edificantes de Francisco Cândido Xavier, e tanto exemplo bom trouxe para nós. Que retornemos nossos lares satisfeitos pela jornada, satisfeitos pelos ensinamentos. Que Jesus vos ampare e guie sempre, que assim seja.